Ok, perfeito. Vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Hoje vamos, né, para a nossa última aula da disciplina de pesquisa operacional. A aula de hoje, Professor, boa noite a todos. boa noite. Então, gente, hoje, nossa última aula, vamos iniciar aqui, né? A nossa última aula, nós vamos abordar, né, o tema Teoria das filas. É a nossa unidade 4. Dentro da pesquisa operacional, nós vamos falar um pouco mais, a teoria das filas, ela é estudada para que a gente possa definir tempos, né, de quanto um processo ou tarefas são executadas, elas demoram, né, para ser é, executadas, né, dentro de uma fila. Mas eu vou entrar em mais detalhes sobre isso, tá, quando eu começar a discorrer sobre o tema. Então, nós vamos falar sobre introdução à teoria de filas, elementos de um sistema de filas, anotação de Kendall, processo de chegada e serviço, modelos clássicos de filas, medidas de desempenho, aplicações práticas. A unidade de teoria de filas, como vocês já podem ver, né, já viram desde o início da semana, quando começaram a estudar, nós temos um texto base, né, que é este livro aqui, né, que trata só sobre teoria de filas, né, explica o conceito de fila, os tipos de fila, né, e como você trabalha em cada uma delas. Então, isso é uma das coisas. Deixa eu apagar aqui. Aí nós temos os vídeos, as videoaulas complementares, né? Essas 4 primeiras aqui é lá da VUNESP, né? A faculdade virtual, né? EAD da Unesp, muito bons esses vídeos da parte conceitual. E também eu coloquei 4 exercícios de resolução de teoria de filas, tá? Com tipos diferentes de sistema de filas. Então, isso aqui. Agora vamos lá para o nosso conteúdo. Então, nossa última unidade, né? Teoria de filas. Começamos, né? Com aquilo que eu estava comentando no começo da aula. O que é um sistema de filas? Temos aqui uma figura que representa um sistema de filas, onde eu tenho um processo de chegada, né? As pessoas que são candidatas, vamos dizer assim, a entrar nessa fila. Aí nós temos a disciplina da fila e o processo de atendimento dessa fila. Tá? Como se dá isso? Então, o que é um sistema de filas? É formado por clientes que chegam, aguardam em uma fila e são atendidos por um ou mais servidores. Esse servidor, gente, não pensem no sentido computacional, tá? O sentido de servidor aqui
é o sentido de executar a tarefa da fila, né? Então, esse servidor, ele pode ser um caixa eletrônico, ele pode ser um caixa de supermercado, ele pode ser o próprio processador, aí teria esse sentido que a gente conhece de servidor. Então, ele tem essa característica, tá? O servidor aqui para a gente, ele é o elemento que vai processar a tarefa da fila. Aí ele especifica mais ainda, né, o que é um sistema de filas, ó. Ele inclui pelo menos 3 elementos no sistema de filas. Um processo de chegada nessa fila, a disciplina na fila e o processo de atendimento. O objetivo de um sistema de filas é o quê? Descrever e analisar o comportamento de espera, né, e o atendimento ao longo do tempo, tá? Então, essa teoria de filas, ela procura exatamente isso, descrever o comportamento de espera dessa fila e como é atendido, né, esses elementos que estão na fila nesse processo de atendimento. E quais são os elementos que fazem parte de um sistema de filas? Nós temos 5 elementos principais que formam um sistema de filas. Os clientes e as chegadas, né, ó, representam as entidades que demandam serviço. Então, qualquer entidade que vai demandar serviço para ser executada, ela é uma tarefa que pode utilizar a teoria de filas para que a gente possa resolvê-la, tá? O processo de chegada também faz parte desse elemento dos clientes e das chegadas, né? E ele pode ser aleatório, tá? Que aí, agora sim, em teoria de filas, a gente usa muito probabilidade, tá? Aquelas distribuições que nós vemos em probabilidade. Então, o processo de chegada numa fila, ele pode ser aleatório, né? Que é definido por uma distribuição de Poisson, ou determinístico. Outro elemento, gente, são os servidores e atendimento, tá? Então, o que vem a ser, como eu já falei anteriormente, os servidores e o atendimento vão ser o quê? Os recursos que processam clientes. Enquanto clientes e chegadas são entidades que demandam serviços, os servidores e os atendimentos são esses serviços, tá? Eles são o que a gente chama de recursos. O tempo de serviço, né, pode seguir distribuições probabilísticas, né? Distribuição exponencial, determinística, Erlang e outras. Outro elemento é a disciplina dessa fila. A disciplina de uma fila, ela vai definir a ordem de atendimento, tá? Desses elementos que estão lá no processamento de chegada. Essa ordem de atendimento desses elementos que estão na fila, ela pode ser desde o clássico FIFO, né, que é o primeiro que entra é o primeiro que sai. Ele pode ser LIFO, né? O último que entra é o primeiro que sai, que é característico de estrutura de dados de pilha, né? Lembra de pilha lá em estrutura de dados? Não sei se
né, nesse curso vocês veem essa disciplina, mas você estuda isso. Né? Tem um conteúdo, né, em que você estuda estruturas mais avançadas de dados. E uma delas é a pilha. E a ordem de atendimento numa pilha é exatamente essa. O primeiro que entra, né, é o último. Não, o último, perdão, gente. O último que entra é o primeiro que sai. Outra também é por prioridades. Clientes com maior prioridade são atendidos antes. Isso aqui normalmente é utilizado em processador, tá? Esse tipo de disciplina de fila. Isso aqui, gente, é muito usual numa disciplina chamada Sistemas Operacionais, quando a gente vai estudar gerência de processador. Que aí você vai chegar exatamente num exemplo de sistema de filas, que é como que eu vou pegar a fila de processos a serem atendidos, né, pelo núcleo de processadores. E aí você tem várias disciplinas que podem ser utilizadas. Outro elemento do sistema de filas, gente, é a capacidade do sistema. Tá? Essa capacidade do sistema é quanto ele suporta. Os meus recursos, quanto que ele suporta. Né? Então, ó, número máximo de clientes permitido no sistema. Né? E essa capacidade do sistema, ela trabalha tanto quem está na fila, como quem está na fila, como quem está sendo atendido, tá? Então, a capacidade do sistema, ele conta as pessoas que estão na fila e os que estão sendo atendidos pelos servidores. Número máximo de clientes permitido no sistema, fila mais atendimento. Pode ser finita, né? Aí aqui nós temos um exemplo de notação de Kendall, né, que eu vou explicar mais lá na frente, ou infinita. População dos clientes, né? Essa população dos clientes é o que pode chegar no meu processamento de chegada. Que uma coisa, vamos dizer assim, vocês vão ver, o recurso, ele vai ter tipo como se fosse uma porta, tá? Todo o sistema de fila, ele trabalha assim. Porque se ele não tivesse essa porta para interromper o serviço, o que é que ia acontecer? Você ia ter um problema de estrangulamento, né? Você ia congestionar e você ia estrangular. Por que você ia estrangular o serviço? Porque ia continuar chegando gente e você não teria como prover servidores para atender essas tarefas. O maior exemplo disso, gente, que nós temos quando não ocorre essa trava, ou até esse mecanismo de trava faz isso, é quando você tem acesso a um servidor. Eu não sei se vocês já viram esses problemas, quando sai nota de Enem, de matrícula no SISU, ou um show, que é muito procurado. Aí eles colocam um servidor que não tem uma capacidade muito grande para suportar a quantidade de solicitações. O que é que vai acontecer? Você tem uma fila de atendimento que esse sistema suporta. Chegou no limite dela, ele trava, né? Que normalmente eles falam que cai o serviço, né? O cair o serviço é o quê? Ele bloqueia, tá? Então, essa ideia da população dos clientes, ela é essencial,
para a gente definir o ecossistema dentro do meu sistema de filas. Então, veja que a teoria de filas, ela é muito aplicável. Na verdade, essa matéria toda, todas as unidades que nós estudamos, eu mostrei para vocês que é muito aplicável. E aqui, né, eu novamente coloco, né, aquela disciplina mais clássica que a gente vê, que é a FIFO. Aqui coloco, né, você na fila de uma cabine de votação, lá, ó, o primeiro que chega é o primeiro a votar. E o último vai ser o último a votar. E qual, agora, né, do que estou falando para vocês, então, qual que é a importância da teoria de filas na pesquisa operacional? Modelar e otimizar sistemas de espera em ambientes reais. Então, claro que isso ocorre pouco, mas normalmente, se você vai criar um sistema de informação que vai trabalhar com atendimento, você tem que pensar em teoria de filas para saber exatamente como você vai colocar esses servidores, né? E qual é a população de clientes que você tem. Então, por isso que ele fala, modelar e otimizar sistemas de espera em ambientes reais, reduzindo o tempo de fila e melhorando a utilização de recursos. Na pesquisa operacional, ela é fundamental para apoiar decisões sobre dimensionamento de equipes. É a mesma coisa, gente, quando você trabalha com logística, né? Eu vou ter equipes que vai ter aquela fila, pensa naquela fila de produção de ovo de Páscoa, e vai ter as pessoas que vão estar lá amarrando. Ah, não, eu vou contratar só 5 pessoas. E você tem a sequência de ovo, que é a população de clientes. Então, será que eu não vou estrangular isso daí? Vai chegar um ponto que vai começar a cair ovo, que eu não tenho gente suficiente? E qual o tempo que eles levam para, né, colocar a capinha no ovo de Páscoa? E é exatamente isso. Ó. Ela é fundamental para apoiar decisões sobre dimensionamento de equipes, capacidade de servidores e políticas de atendimento. Isso resulta em menor custo operacional e melhor nível de serviço. É a mesma coisa também, gente, para call center, né? Então, por isso que existem call centers que você espera aquela coisa demorada, né, de atendimento de banco, atendimento de operadora. E aqui, né, uma aplicação clássica de teoria de filas, né, ó, em bancos. É usado para definir o número adequado de caixas de atendimento e guichês. Modelos de filas podem estimar o tempo médio de espera de cliente e o nível de ocupação dos atendentes. Com isso, pode-se ajustar a escala de trabalho para horários de pico e reduzir reclamações por demora. E, né, a partir daí, temos, né, o que a gente chama de notação de Kendall. O que é a notação de Kendall? É a estrutura que a gente especifica o funcionamento de uma fila, a disciplina, né, o sistema de uma fila. Aí nós temos aqui, ó, A barra S barra Czinho barra K barra N barra D. A, que é o primeiro, vai definir o quê? A distribuição probabilística do processo de chegada, né? Então, como que chega essa população no meu sistema de fila? Ah, é aleatório. Ah, é determinístico. Se for aleatório, ele é
Poisson. O segundo, que ele denomina S, é a distribuição do tempo de serviço. Tá? É o nosso tempo de atendimento. E aí, lembra? Exponencial, determinístico, Erlang. Czinho, número de servidores. Então, eu vou dizer quantos servidores estão atendendo. K é a capacidade máxima do sistema. Então, lembrando, é a quantidade de servidores que ele tem, que estão sendo, que está em atendimento, e as pessoas que estão na fila. N é o tamanho da população de clientes, e D é a disciplina da fila. FIFO, LIFO, prioridades, e entre outras disciplinas. Tem as preemptivas. E aqui colocamos um exemplo de uma anotação de Kendall. Olha só. Dado o seguinte problema, as chegadas de clientes a um caixa eletrônico se dão segundo um processo de Poisson com taxa de 4 clientes por hora. O tempo médio de ocupação da máquina é de 6 minutos. Suponha exponencial. Mostre a notação de Kendall explicando o uso de cada elemento dessa fila. Aí vamos lá, né? Ó. Então, o primeiro, o A. Como é o processo de chegada? Ele já falou aqui, né? Ó. É um processo de Poisson com taxa de 4 clientes por hora. Então, se ele é um processo de Poisson, eu coloco M, que vem de Markoviano, tá? O processo de Poisson, ele é definido, que eu não vou mostrar aqui o cálculo que chega, por meio da cadeia de Markov. E aí, ó, M vem de Markoviano, né? Indica chegadas na fila segundo o processo de Poisson, né? Intervalos entre chegadas exponenciais. S, que é o tempo de serviço, tá? Ele já deu a dica aqui, ó. O tempo médio de ocupação da máquina é de 6 minutos. Então, e é exponencial. Então, também identificado por M. M novamente indica tempos de serviço exponenciais. Aí vem o número de servidores, Czinho. Aí está aqui, ó, como é demonstrado. Czinho 1 significa um único servidor, que no caso aqui é o único caixa eletrônico que vai atender os clientes. A capacidade do sistema. Por que ele definiu como infinita? Porque, lembra? Eu conto quem está sendo atendido pelo caixa eletrônico e mais a fila. Mas eu não tenho o tamanho dessa fila, gente. Uma fila de caixa eletrônico, ela é de tamanho infinito. Né? Pode estar 50 pessoas, 1000 pessoas naquela fila. O que vai definir é acabar o dinheiro. Né? Mas aí já é outro problema. Isso aí está mais um problema de programação linear do que um problema de sistema de teoria de filas. Tá? Então, ó, a capacidade desse sistema é infinita. Ó, infinito indica que não há limite explícito para o número de clientes no sistema. E a população de clientes também vai ser infinita. Porque as pessoas que podem chegar é um número que não é definido. Né? Então, ó, indica uma população potencialmente infinita de clientes. Qualquer pessoa pode chegar ao caixa. Só que aqui pode surgir um problema, que aí depois nós vamos
consertar o quê? Se a gente recebe muita reclamação desse ponto de atendimento dos caixas eletrônicos, olha, demora muito, porque só tem um caixa e atende um bairro muito populoso, né? Com pessoas que têm acesso a serviço bancário. Aí você vai. Tudo isso tem que ser estudado, gente. Tudo isso tem que ser estudado, né? Aí você fala, cara, então eu acho que não vale, não dá. Não dá para colocar apenas um caixa eletrônico. E por último, a disciplina da fila, né? Ó, DFIFO. Então, eu estou definindo que a fila vai trabalhar com o primeiro que entra é o primeiro que sai. Normalmente, você não coloca todos esses elementos quando você define, tá? Normalmente vai ser o quê? O processo de chegada, o processo de serviço e a quantidade de servidores. E aí está aqui, ó, o modelo clássico, que isso aqui representa esse problema, né, de fila, é um MM1, né? Ele tem uma chegada de Poisson, um tempo de serviço exponencial e um único servidor. Mas se eu quiser ter uma análise mais aprofundada, eu sei que ele tem uma capacidade de sistema infinita e, quer dizer, ele não estrangula. Pode ter reclamação? Pode ter reclamação, mas todos vão ser atendidos, né? E a população de clientes também é infinita. E aqui alguns exemplos e também tipos, melhor, alguns tipos e exemplos de modelos clássicos de fila, tá? O MM1, que eu já comentei, né? Ó, um servidor, chegadas de Poisson, serviço exponencial. Fórmula simples e amplamente aplicável. É o mais simples, né, gente? É o modelo mais simples e mais utilizado. Aí você tem o MMC. O MMC, você veja, lembrando que aqui é o Czinho, é o número de servidores. Então, quando eu tenho, por exemplo, um banco, gente, ele é uma mistura de MMC, ele é um MMC, só que ele trabalha com duas disciplinas. A disciplina de FIFO, a normal, e a de prioridade. Por que eu digo que banco trabalha com fila de prioridade? Lembra que ele tem aquela filinha lá? Quem é PCD? Quem é grávida? Quem é idoso? Né? Então, isso daí quer dizer o quê? Quem é PCD, quem é idoso, quem é grávida, ele vai ter prioridade na fila. Agora, quem pega a senha normal, o que é que vai acontecer? Vai entrar na FIFO clássica. Aí aqui, ó, vários servidores paralelos, que é um exemplo clássico de um banco, né? Você tem aqueles vários birôs atendendo, uma fila única. Na verdade, essa fila única, ela tem duas subfilas, né? Duas disciplinas de fila. Uma tradicional para senha tradicional, né? E a outra para preferencial, que aí trabalha com prioridade. Usado em call centers, caixa de supermercado, banco. Aí temos, gente, ó, o MM infinito. O MM infinito, você vai ter o quê? Servidores infinitos. Aí coloca aqui, é um modelo teórico. Aplicações, processos biológicos. Então, para problemas biológicos, eu posso ter que utilizar a teoria de filas para calcular tempo, né? Por exemplo, quando eu estou verificando o funcionamento de medicamentos,
quanto tempo ele leva para ser sintetizado. Tráfego de internet, vejam aí, ó. Aí temos outro exemplo de modelo clássico de fila, o MM1K. O MM1K, ele trabalha com capacidade limitada. Então, voltamos lá para aquela história que eu falei para vocês do... Apesar que ele fala tráfego de internet, uma coisa é o tráfego de internet, sim, pode ser limitado. Mas roteador tem limite, tem capacidade limitada. Servidor tem capacidade de servidor web, tem capacidade limitada. Então, são exemplos diferentes. Apesar dele falar de tráfego de internet é uma coisa, né? Você tem uma fonte limitada que vai sendo trabalhada, né? Aí você tem lá os tipos de serviço. Tem o de melhor... Como é que é o nome dele mesmo? Esqueci agora, cara. Que é o que a gente paga. Esse valor que a gente paga de internet normal, ele é tratado por esse tipo de serviço, né? Que é aquele que manda, mas se, por exemplo, em horário de pico, começa todo mundo a acessar, você vai, como não tem uma disciplina de fila de prioridade, de preempção, nada que melhore, é uma FIFO clássica, vai entrando gente, o que acontece? Aí começa a ficar devagar, começa a ter a perda de pacote, né? Agora, quando eu tenho empresa que paga por link, né? Paga por um tipo de serviço em que ele quer ter prioridade, né? Existem tecnologias só para isso que as operadoras oferecem. Aí, meu querido, ele tem que oferecer lá, ó, a quantidade de pacote que pode ser perdida é essa. Então, quando entra todo mundo lá na filinha dos roteadores para ser processado, aí ele vai seguir. Ó, esse aqui está marcado aqui, que é lá da empresa X, que ela faz troca de dados, ou tem um site lá que, vamos pegar Mercado Livre. Eles não podem ficar com os servidores deles usando o modelo clássico que é vendido para um cliente comum. Então, gente, isso tudo faz com que eles utilizem esse modelo, né, de prioridade. E agora, quando eu tenho um processador, um servidor web, lá que é levantado, ele vai utilizar um M1K, né? Ó, a capacidade é limitada, ele tem um limite de processamento. É igual uma memória, tá, de celular. Você pode criando, abrindo várias coisas aqui, meu notebook. Se eu começar a abrir um CorelDRAW, fazer essa webconferência com vocês, vai chegar um momento que ele, né, ele tem uma capacidade limitada. E aí, ó, clientes que chegam quando o sistema está cheio são bloqueados. Aí ele não consegue mais subir arquivo executável para a memória principal. E isso segue um sistema de filas com essa característica de MM1K. Aí nós temos MM1 com prioridade. Então, ó, clientes são atendidos conforme níveis de prioridade. Pode ser preemptivo ou não preemptivo. O que é esse preemptivo, gente? Você consegue acessar o serviço por uma determinada fatia de tempo. Então, vamos dizer que tem eu, que tem a Maria, que tem o João. Nós estamos usando o mesmo recurso, tá? Vamos dar lá um serviço de nuvem. Só que aí, o que, que ele oferece? Ó, você pode usar durante 30 minutos. Depois você cai. E assim para cada um, nessa prioridade. Tá? Então, esse MM1 com prioridade, eu posso aplicar num roteador.
de internet, né? Eu posso aplicar ele. Eu tenho... É exatamente aí que as operadoras, né, que oferecem serviço de internet, os provedores de serviço, eles utilizam disso. E aqui, né, ó, quando a gente comenta sobre os processos de chegada e serviço, né, ó, processos de chegada na fila. Falei lá da distribuição de Poisson, que é a clássica, né, ó. Modela eventos aleatórios no tempo. Aí, característica, qual a taxa média de chegada na fila? Que é representada, gente, pelo lambda, tá? Pelo símbolo lambda. E a probabilidade de K chegadas em um intervalo de tempo. Aí eu tenho aqui, ó, P, probabilidade de K chegadas vai ser o quê, ó? Isso aqui já é a fórmula mesmo. É de eu ter a minha taxa de média de chegadas lambda vezes o meu T, que é o tempo, né, ó, elevado às minhas K chegadas e, né, de neperiano aqui, ó, menos lambda T dividido por K fatorial. Aí, agora, falando de serviço, de atendimento, tempo de atendimento, eu tenho uma distribuição exponencial, usada para modelar tempos de atendimento aleatórios. Característica, memória zero. E aí, ó, qual símbolo representa essa taxa de atendimento? É o Mi, tá? O símbolo Mi, ele representa a taxa de atendimento. E temos outras distribuições para esses processos de chegada e serviço, né? A determinística, que são tempos fixos, como o próprio termo já salienta, ele é determinístico. 1, 2, 3, 4. Mas nós sabemos que no mundo real, um ambiente determinístico, ele não é comum, tá? Ele é mais o quê? Ele é mais exponencial ou, né, de Poisson. Aí tem o de Erlang, tem o geral. E temos as medidas de desempenho para aferir métricas dentro de uma fila, tá? Dentro de um sistema de fila. Ó, tempo médio de espera numa fila, WQ. Tempo médio de espera no sistema, W. Número médio de clientes na fila, LQ, Q de kiwi, tá, gente? Do inglês. Número médio de clientes no sistema de fila, L. Utilização do servidor, né? Aí aqui, ó, ele é definido pelo RO, tá? Então, a utilização do servidor, quando ele é apenas um servidor, por exemplo, do caixa eletrônico, ele vai ser o quê? A taxa de chegada, lambda, dividido pela taxa de atendimento, que é o Mi. Quando eu tenho mais de um servidor, aí eu tenho que multiplicar, né, ó, a minha quantidade de servidores pela taxa média de atendimento, né, que é o Mi. Isso aqui, o RO, ele vai medir o grau de ocupação desse servidor. Depois nós vamos ver, quando eu tenho uma taxa de chegada igual a uma taxa de atendimento, isso quer dizer o quê? Que essa fila, ela funciona no limite dela, tá? Ela não suporta mais nenhuma chegada. Ela funciona no seu limite. Ela está em 100% de uso. Então, o ideal é o quê? Que esse RO, ele seja o quê? Ele seja menor do que 1. E as probabilidades que são importantes para um sistema de filas, que é o quê?
quanto tempo o sistema fica vazio, que é o P0, tá? Quanto tempo essa fila fica vazia e quanto tempo que eu falo assim, melhor, né? Expressando melhor. Qual a probabilidade dessa fila ficar vazia? Vamos dizer que está cheio lá. Qual que é a probabilidade dela ficar vazia? Né? E qual a probabilidade dela ficar cheia? Tudo isso eu preciso medir. Aqui, né, modelos clássicos de filas, né, ó, dimensionamento de equipes em call center, ó, uso do modelo MMC, lembra? Poisson, exponencial e servidores, ó, número ideal de atendentes. Considerar nível de serviço, 80% das chamadas atendidas em até 20 segundos. Planejamento de caixas em supermercados e bancos. Gestão de leitos hospitalares. Veja que é um problema, ó, limitado. Claro, a quantidade de leito. Só tem 12 leitos. E tem 1.000 pessoas na fila para ser atendida. Né, ó? Ajudar a prever taxa de rejeição de paciente. Então, como que eu posso diminuir a taxa de rejeição de paciente? Aumentando a quantidade de leito, mas se eu não tenho a quantidade de leito, como eu posso fazer isso? Tratando mais rápido das pessoas nesse leito? E como que eu posso priorizar quem que vai entrar? Porque eu não posso fazer apenas uma fila clássica, gente. Né? Eu tenho que trabalhar o nível de gravidade dessa pessoa. Ó, balanceamento em carga de TI. Ó, distribuição de requisição entre os servidores. Posso ter o MMC ou o MM infinito. Aqui nós encerramos. Aqui é o último slide mesmo. Então, aqui nós encerramos a parte conceitual. Agora nós vamos ver os exemplos, tá? Que eu fiz e eu quero mostrar para vocês. Nesses exemplos, gente, eu vou mostrar também que não deu tempo na aula passada. Eu vou mostrar alguns exemplos de programação linear inteira, mista e binária. Que na aula passada eu só falei sobre o exemplo clássico, né? Da programação linear inteira pura, né? Quando eu só tenho elementos que eu calculo essa função objetivo em que eles são do campo inteiro, né? Lembra lá o valor de x? Eu posso ter x1, x2, x3, até xn, mas todos pertencem ao campo inteiro positivo. Aí faltou falar sobre quando eu tenho x, que ele só pode assumir 0 e 1, que são programações linear inteira binária, e quando eu tenho isso misto, né? Que são elementos que trabalham com valores reais e com valores inteiros. Então, nós vamos ver isso agora. Exemplos disso. Deixa eu só pegar aqui essa. Voltando aqui a sequência. 19. Deixa eu colocar o primeiro aqui. Primeiro. Um segundo, gente. 17h31. Ah, tá aqui. Começa aqui. Tá. 17. Aqui. Ó, nós vamos começar com o problema da mochila 0 e 1. O problema da mochila 0 e 1, ele é um problema de programação linear inteira binária, tá? Por quê? Vou explicar. Vamos lá. Olha só, ele dá aqui o problema. Eu tenho uma mochila
que o limite de peso da mochila é 60 quilos. E eu tenho 5 itens que podem ser colocados dentro dessa mochila, tá? Esses itens, eles têm esses pesos. Então, por exemplo, ó, o item 1 tem um peso de 52 quilos. O item 2 tem um peso de 63 quilos. Não, 63, perdão, gente. De 23 quilos. O item 3, um peso de 35. O item 4, um peso de 15. O item 5, um peso de 7 quilos. Tá. Até aí, não me ajudou em nada, né? Só que aí, ele adiciona mais um elemento, tá? Ele adiciona valores, ou como eu poderia dizer, pesos para esses itens. Por exemplo, se eu colocar dentro da mochila o item 1, eu ganho, ele tem um peso de 100 unidades, tá? Se eu colocar o item 2, ele tem um peso de 60 unidades. O item 3, 70. O item 4, 15. O item 5, 8. Definido isso, aí vem a perguntinha. Como eu coloco, né, esses itens da melhor forma que eu maximize, né, exatamente o quê? Eu maximize o valor dele, né, ó, o valor dele, né, já que ele tem pesos, eu maximize o valor dele. Então, como é que a gente monta isso? Primeiramente, quando eu tenho um problema de pesquisa linear inteira binária, olha só, os elementos, que aqui no caso são os itens que eu vou colocar dentro da minha mochila, que é o meu X, veja só, ele é, né, o X1, X2, X3, X4, X5, certo? E aí, cada um deles, ele pode assumir somente 2 valores. Diferente que nós vimos em programação linear e em programação linear inteira pura, né, que ele podia assumir valores reais ou então valores inteiros positivos, no inteiro binário, cada item ele pode ser ou ele entra na mochila, tá? Que é ó, se o item J for colocado na mochila, ou ele é 0. Quer dizer o quê? Que ele não vai ser colocado na mochila, tá? E aí eu tenho o quê? A minha função objetivo, né, ó, que eu quero maximizar, que vai ser colocado dentro da minha mochila, né, olha só. Então, ó, max o quê? Z, ó, 100x1 mais 60x2 mais 70x3 mais 15x4 mais 8x5. Quais são as restrições que eu tenho? Eu só tenho uma restrição, que é a restrição de peso, né? Que é o quê? O peso máximo da mochila é 60. Então, todos os itens, eles vão ter que ser o quê? Menor ou igual a 60. E aí vem exatamente essa condição, né? Que é característica de um problema de programação linear inteira binária. Olha só, eu coloco ou não coloco o item. Então, vai ficar como a minha equação de restrição. Ó, 52x1 mais 23x2 mais 35x3 mais 15x4 mais 7x5 menor ou igual a 60. Então, se eu for colocar o item 1, então, ele é 1. Aí não quero colocar os outros. Então, tudo vai ser item 0. O valor de x2, x3, x4, x5. Então, gente, num problema linear inteiro binário é desse jeito. Ou eu coloco, ou eu não coloco. Ou está, ou não está. Tá?
Por isso que ele é sempre 1 ou 0. Feito isso, aí temos também a restrição da integralidade. Por isso que muda, olha lá, x1, x2, x3, x4, x5, pertence ao quê? Ou ele é 0, ou ele é 1. Ao conjunto 0 e 1. Feito isso, aí o que é que eu vou ter? Ó? Como eu tenho apenas 5 variáveis binárias, a gente pode resolver pela resolução, né, da enumeração. Nós já usávamos, só que de uma outra técnica, em problemas linear inteiro, né, PL inteira pura. Olha só. Então, eu vou ter o quê? Eu vou fazer as combinações das minhas 5 variáveis binárias, eu ou não colocando nada na mochila, que vai ser 0, 0, 0, 0, 0, até colocando todos os itens na mochila, que vai ser 1, 1, 1, 1, 1. E verificar. Vou verificar o quê? Se a restrição de peso é satisfeita e qual a combinação que vai me dar o maior valor da função objetivo. Feito isso, gente, olha só. Então, coloquei aqui, ó, o peso total, né, ó, que é definido por esta equação aqui, ó, por esse polinômio, 52x1, nananana, e o valor total, né, que é a mesma coisa que o valor de z, que é definido por essa outra equação, por esse outro polinômio. Certo, vamos para outra página. Vamos mudar. Aqui, meu povo, deixa eu aumentar um pouquinho. Aí. Olha lá. Aqui no caso, eu comecei do inverso, tá? Que é o melhor caso, em que todos são, todos, eu tento colocar tudo dentro da mochila. Então, eu coloco todo mundo todo mundo entrando na mochila. Aí eu vou fazer o quê? Vou lá pegar o valor quando eu coloco tudo dentro, tá? Deixa eu ver. Aqui, acho que tem como eu usar aquele. Agora tem aqui. Eu vou pedir para ele dividir com esse outro aqui. Vamos ver se ele faz aqui. Tela dividida. Tela dividida com o anterior. É. Aqui, ótimo. Ótimo. Não sei se aparece para vocês, gente. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Aparece essa daqui. Deixa eu tentar. Eu vou tentar de novo aqui colocar. Vocês conseguem ver os dois, gente? Tá. Tudo bem, então. Porque aqui para mim não aparece. Mas se você consegue ver os dois, ótimo. Só para mostrar aqui, ó. Então, ó, quando todos, ó, jogando tudo dentro da mochila. Eu fui aqui, ó. Então, todos vão ser 1. Aí agora colocando, ó. Primeiro, vamos ver o peso total. Que ele tem essa restrição do peso, né, ó? 52 mais 23 mais 35 mais 15 mais 7. Deu um peso total de 132. Nem vou calcular o valor total. A mochila só suporta 60 quilos de oxileno. Então, não é viável. Esquece, é muito bonito, mas não é viável. Claro, aí você vai falar, Neucileno, vou fazer todas essas combinações, né? Colocando aqui, né? 2 elevado a 5 combinações, vai ficar gigantesco o Neucileno. Aí, nós vamos usar aquela mesma estratégia de resolução que nós usamos com a programação linear inteira pura. Qual, tá? Variável, no caso, item, tem maior peso?
na função objetivo? Vamos olhar aqui, ó. 100x1, 60x2, 70x3, 15x4, 8x5. Quem tem maior peso é o item 1. Então, é interessante eu focar no item 1, que ele é muito importante. Aí depois, quem é o próximo? Quem é o mais importante depois do item 1? O item 3. Depois do item 3, o item 2. Depois do item 2, o item 4. E quem é o menos importante? É o item 5. Então, eu começo a fazer a combinação seguindo essa lógica de quem tem o maior peso para o meu problema, para dar uma função objetivo mais maximizada. Aí eu venho aqui, gente, olha lá. Eu joguei ó, o item 1 tem que estar dentro da mochila. Coloquei o item 1. Só que só o item 1 já vai 52 quilos. Vai restar quanto para não estourar? 8. Aí eu vou olhar os outros, né? Ó. O item 2 não dá, que é 23, estoura. O item 3 não dá, estoura. O item 4 estoura. O item 5, 7 quilos, dá. Então, coloco o item 5. Então, coloco 1. Os outros que não dá, coloco 0. Então, vou seguir 59 quilos. Cheguei quase no limite. Quanto que deu a minha função objetivo? Deu aí, ó, 100 mais 8. Deu 108. Eu consegui maximizar para 108, tá? O meu lucro. A minha, né, aqui, nesse problema. Tá bom. Aí você pode falar, já vou parar por aqui, Nilceleno. Já encontrei. Não, lembra? Temos que fazer outras combinações. Aí você olha, eu posso manter, eu já olhei que com o item 1, só dá para combinar ele com o item 5. Então, eu não posso mais usar o item 1. Então, já zero ele. Vou para o próximo mais importante. Quem é o próximo mais importante? Que nós vimos lá é o item 3, né? Que tem 70 de valor, 70 unidades monetárias. Então, eu venho aqui, ó, e já marco. Vou colocar o item 3 dentro da mochila. Já vai 35 quilos. Vai sobrar quanto? Para 60, vai sobrar 25 quilos que eu posso colocar. Aí eu posso colocar a unidade 2 fala, o item 2, o item 4 e o item 5. Aí vou continuar usando a lógica da importância dos itens. Quem tem o maior valor. Então, quem que é depois do item 3? O item 2. Então, eu vou colocar o item 2 dentro da mochila. Colocando o item 2 dentro da mochila, eu vou chegar a 58 quilos. E aí eu não posso colocar mais ninguém, mais nenhum item. Então, paro por aqui. Vou lá, ó. Marquei um no item 3, marquei um no item 2. O restante, eu coloco 0. Eu zero eles. Tá? Bibi, Zero eles. Tá? Eu zero eles. E aí, ó, o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, e agora calculo a função objetivo. Quanto que ele deu de dinheiro? Vou lá, ó. 70 mais 60. 130. E é viável. Olha aí. Já percebi que ele tem um lucro melhor que aquele outro. Melhor colocar o item 2, o item 3, o item 2 e o item 3, do que colocar o item 1 e o item 5 dentro da mochila. Tá, resolvi isso. Ok. Aí vou lá. Quem que é o outro menor? O outro menor é o item 2. Tá? O item 2,
é 23, né? Ó. Aí eu já usei ele com 3, não vai fazer diferença para mim, né? Então eu só posso usar ele com quem? Eu não posso usar ele com 1, porque eu estouro. Eu só posso usar ele com 4 e com 5. Aí eu vejo, ó, que é essa última aqui, tá, gente? Se eu usar ele, né? Se eu usar o item 2, que é o terceiro mais importante, com o item 4, eu vou ficar com quanto? 23 mais 15, 38, né? 38. 38, e aí, ó, ele ainda tem espaço. Ele ainda tem 22. Aí eu falo, então eu posso colocar também o item 5, mais 8. Então, 38, quer dizer, mais 7. 38 mais 7, 45. Então, ó, nesse caso, eu consigo colocar mais itens. Eu consigo colocar o item 2, o item 3 e o item. Não, minto. O item 2, o item 4 e o item 5. Mas será que eu maximizo a minha função objetivo? Quando eu vou olhar lá os pesos, vou lá somar, ó. 60 mais 15 mais 8. 75 mais 8, 83. Olha lá. Ele é o menor valor de função objetivo. Então, não é interessante colocar 3 itens na minha mochila, né? Esses itens. Agora, né, colocando lá, ó, desconsiderando o item 2, pegando lá o meu exemplo o item 3 ainda, mas sem usar o item 2, eu vou colocar o item 3 mais o item 4 e o item 5. Será que eu vou ter uma solução melhor? Então vamos lá, ué. Item 3, eu tenho 35 mais 15, eu vou ter 50. 50 mais 7, 57. Olha, eu quase enchi a minha mochila. Que coisa legal, né? Mas vamos olhar a função objetiva. É isso que importa. Se vai maximizar ou não. Quando eu olho, ó, 7 mais 15, 22. 22. Peraí, peguei o errado. 15 mais 8, 23. 23 mais 70, 93. Mais baixo, gente. Então, aquela lógica que eu falei para vocês, o que prejudica não haver uma função objetivo quando eu pego mais itens? É porque os itens 4 e 5, eles têm um peso muito baixo para a função de maximização. Então, não é interessante. E isso piora mais ainda, gente, num problema linear de pesquisa binária. Eita, um problema linear inteiro binário. Eu só tenho ou eu coloco ou eu não coloco. Tá? E aí, né, ó, eu vou chegar na minha conclusão, que a melhor solução é colocar o item 2 e o item 3. Eu vou chegar próximo do limite, 58 quilos, e eu vou maximizar ao máximo a minha função objetivo, com 130. Deixa eu tomar uma água, gente. Outro problema que também é apresentado, gente, é o da fábrica de móveis, tá? Aí aqui eu já posso fechar você, que eu já usei. Da fábrica de móveis. Olha lá. Também é um problema linear inteiro binário, aonde eu posso fabricar cadeira, que é X1, ou posso fabricar mesa. Mas é a mesma conversa. Ou eu fabrico ou eu não fabrico. Quando eu fabrico, é 1. Quando eu não fabrico, é 0. Cadeira. Quando eu fabrico mesa, é 1. Quando eu não fabrico mesa, é 0. E aí também ele coloca o quê? O peso, tá? Da função maximização lá, ó.
Se eu fabricar cadeira, eu tenho um peso de 70 unidades monetárias. Se eu fabricar, perdão, gente, mesa não, cadeira, se eu fabricar cadeira, eu tenho um peso de 70 unidades monetárias. Se eu fabricar mesa, eu tenho um peso de 60 unidades monetárias. Tudo isso sujeito a duas restrições: uma de orçamento e outra de trabalho. Tá? A de orçamento é o quê? Olha lá. Você vai gastar 50 unidades monetárias para produzir uma cadeira e você vai gastar 40 unidades monetárias para produzir uma mesa. Isso limitado ao quê? Você só pode gastar, só tem dinheiro de 80 unidades monetárias. Aí eu venho agora para restrição de trabalho. Para produzir uma mesa, eu posso usar 40 horas de trabalho. E para produzir uma cadeira, né? 40 horas de trabalho. Para produzir uma mesa, eu só posso usar 30 horas de trabalho. E qual que é o total? A empresa só pode usar, a fábrica de móveis, 60 horas de trabalho para produzir as duas. Ok. E a mesa e a cadeira, elas pertencem ao quê? A um conjunto binário. Ou eu produzo ou eu não produzo. 0 ou 1. E aí, ó, aquela mesma coisa, gente. E aqui muito mais simples, muito mais simples. Né? Eu só tenho duas variáveis. Então, qual que é? Se eu produzir os dois, se eu produzir cadeira e mesa, o que é que vai acontecer? Ó, eu já estouro as, as duas restrições. Não tem como. O problema não aceita. Se eu produzir mesa e cadeira, ó lá. Primeiro, eu não tenho dinheiro. O gasto para produzir mesa e cadeira vão ser 90 unidades. Só tem 80. E também não tem um tempo. Se eu produzir cadeira e mesa, eu vou precisar de 70 horas de trabalho. E a empresa só oferece 60 horas. Então, não é viável. Se eu produzir só cadeira, né? Porque aqui agora vai ser assim, ó, como só tem dois, ou eu produzo cadeira, ou eu vou produzir mesa. Aí eu vejo o valor do lucro. Se eu produzir cadeira, eu vou ter, né, eu atendo as duas restrições, né, é menor ou igual a 80 e menor ou igual a 60, e o meu lucro é de 70 unidades temporárias ou monetárias. Agora, se eu produzo mesa, eu tenho o quê? Um lucro de 60 unidades monetárias, né? 60 unidades monetárias. Logo, é melhor eu produzir o quê? Cadeira. Já olhando a função, lembra da lógica? A gente já vê que para a fábrica é mais lucrativo produzir cadeira. E aí você só coloca, né? A melhor solução é produz uma cadeira, não produz mesa. Lucro igual a 70. E agora, encerrando essa parte de PLB, problema de empresa de logística. Né, ó, eu tenho, olha lá, eu tenho 3 contratos para essa empresa de logística. Né? Também são binários. Ou eu assino o contrato com a empresa A, ou eu não assino. Ou assino com a B, ou não assino. Assino com a C, ou não assino. Tá? Deixa eu colocar aqui agora. Deixa eu ir lá pro. Essa aí daqui mesmo. Deixa eu dividir ela de novo. Acho que essa daqui mesmo, né? Não, dividi errado. Era aí, meu povo.
Pera aí, deixa eu pegar lá o problema de novo. De tela. Aqui mesmo. Olha lá. E além disso, gente, o que vai acontecer? Olha só. É a mesma coisa, né? Binário. E ele me dá a função objetivo. Se eu assinar contrato com a empresa A, eu vou ter 100 mil unidades monetárias de lucro. Se for com a B, 120 mil. Se for com a C, 150 mil. Aí ele me mostra a restrição da frota. Tá? Ó, a empresa A só tem 40, vamos botar, 40 caminhões, vamos dizer, dentro da frota. A B tem 50, a C tem 70, né? E a empresa só tem no máximo 80 caminhões. E aí eu tenho lá o meu X1, X2, X3 pertencendo a 0 e 1. Mesma coisa lá, ó. O 3, 1. Se eu for assinar contrato com as três, eu consigo atender? Porque a empresa A quer que eu leve 40 unidades. A B quer que eu leve 50. A C quer que eu leve 70. Mas a minha empresa só tem capacidade para 80 unidades. Se eu for levar tudo, gente, vai dar 160. Já cai por terra. Aí, aquela mesma lógica que nós já vimos anteriormente. Na função objetivo, quem tem maior peso? O contrato C. E se eu assinar ele, ó, eu não consigo fazer combinação, porque o valor é muito alto, ó. 70, eu não consigo botar mais ninguém. Com 50, também não consigo colocar mais ninguém. Tá? Então, só pode um. Então, nesse caso, a melhor solução é assinar o contrato com a empresa C. Pode fazer pergunta, Fabrício. Ô, professor, eu só estou conseguindo ver uma tela, não sei se é porque eu estou no celular. Tá. Pode ser. Espera aí que eu vou tentar. Peraí, então eu já vou para a próxima página, que aí fica melhor. Eu estou no celular também, mas estou vendo certinho. É o modo como você coloca. Coloca no modo, como é que fala? Paisagem, né? Melhor. Mobile. Ok, obrigado. Obrigado, Wilson. Então, gente, olha lá. Aí ele coloca, né, ó. Isso aqui também é facinho, né? Já dando dica, são as questões lá das atividades, né? Mamão com açúcar, essa daqui. E aí, nós temos uma mista, né? Ó, um problema de pele misto, que também é lá da nossa atividade, né? Então, voltando, a gente assina o contrato C com lucro de 150 unidades monetárias. Né? É o melhor. Agora, quando eu tenho, gente, somente, né? Ó, vou fechar essa daqui. Quando eu tenho. Ixi, aí eu desliguei. Peraí, deixa eu voltar. Quando eu tenho. Deixa eu pegar certinho. 19,39. Aí. Agora, quando eu tenho, né, um misto. Lembra lá que eu falei de misto? Quando eu tenho uma variável, né, que ela é real e uma que seja inteira, tá? Então vamos lá para esse problema. Olha lá. Aqui ele fala, né, ó, que ele quer saber que é uma empresa, né, ó, que ela trabalha com combustível, né? Então é contínuo,
né? E vai me dizer se eu vou usar ou não uma máquina extra para melhorar o desempenho, o lucro da empresa. Então, essa máquina extra, ela é o quê? Se eu ligo ou não ligo. Só pela lógica. Liga, desliga. 0 e 1. Então, esse item que diz se a máquina vai ligar ou não, ela é binária. É uma variável binária. E agora, montando, olha lá, a minha função de maximização. Ó, de combustível, qual que é o lucro que eu tenho? Quando eu uso o combustível, eu tenho 2 vezes a quantidade de combustível que eu utilizo. Entra no valor do meu lucro. E aí ele diz o quê? Se eu ativar a máquina extra, eu tenho um custo de 100 unidades monetárias. E aí eu coloco, ó, X2, aí, ó. Se eu ligar, ele vai ser 1. Então, menos 100. Se eu não ligar, vai ser 0. Então, a minha função maximização vai ser só em função do combustível utilizado. Ok. E aí eu vou avaliar os 2 casos. Ligando a máquina, quer dizer, minto, não ligando a máquina e ligando a máquina. Qual que vai dar o maior lucro para mim? Tá? E aí também, gente, não é muito complicado. Olha lá. Se eu não ligar a máquina, e tem a restrição, estava esquecendo da restrição, perdão. A restrição que ele dá é o quê, ó? A quantidade de combustível, né, ó, ela é no mínimo de 50 litros, e se eu utilizar a outra máquina, eu vou ter mais 50 litros. Ó, o X1, né, ó, ela é o quê? Ela é menor ou igual ao quê? Então, a quantidade de combustível que eu utilizo vai ser no mínimo de 50 litros, né? Só com o combustível que está. Se eu ativar a máquina extra, eu vou ter que colocar mais 50 litros de combustível. E aí eu vou avaliar isso, ó. Se eu não ligar a máquina, então o meu X1, 50. E aí, qual vai ser o valor do meu lucro? O valor do meu lucro vai ser o quê? 2 vezes X1. Então, a quantidade de combustível que eu vou utilizar, né, ó, de 50 litros, vai me dar um lucro de 100 unidades monetárias. Agora, ligando a máquina. Ligando a máquina, o que é que eu vou ter? Ó, 50 litros já na máquina normal. Quando eu aciono a máquina extra, mais 50, eu vou ter também X1 igual a 100 litros. Né? Aí, olha só, como é que vai ficar o valor da minha função objetivo? Então, ó, 2 vezes 100 litros, 200 unidades monetárias. Menos 100 por ter acionado a máquina. Veja, é igual. Então, a solução é o quê? Que ela é viável tanto para eu utilizando 50 litros e não ligando a máquina, né, ó, produzir 50 litros sem ligar a máquina, eu vou ter um lucro de 100 unidades monetárias, como produzindo 100 litros de combustível e ligando a máquina, né? Eu vou ter também a mesma unidade monetária. Eu acho que lá na, no questionário é essa unidade aqui que está, né? Eu não sei, é uma das duas. Não sei se ele manda ativar a máquina, não lembro agora qual que é a resposta. Tá? Então veja aí, ó. Interessante, né? E você vê, gente, isso é super aplicável. Super aplicável. Então, para a próxima. Agora aqui, ó. Vamos para essa. Acho que essa aqui é a próxima.
Ué, não foi, não? Ai, não, pegou a última, né? Não. A próxima. Pegou a última mesmo. Isso daí já é de coisa. É essa daqui. É de. Tá, deixa eu arrumar. Doze, 22. Agora sim. É aquele problema, gente, da alocação de sala. Isso aqui é bem interessante, cara. Muito usual, né, no dia a dia. Olha lá. O problema de alocação de sala, né? Aí ele fala, lá também está na nossa lista, que você tem 3 disciplinas, né? Matemática, chamei X1, História, X2, Computação, X3. E aí, para não ficar assim, X1, X1, eu preferi chamar Y, tá? Aí eu tenho as salas, né? Que é o meu recurso. Então, eu tenho a sala 1 e a sala 2, que são usadas. Só que eu tenho uma combinação, né? Ó, a mesma coisa. Ele fala lá que cada disciplina só pode usar uma sala, correto? Então, se pode usar só uma sala, ela vai ser binária. Então, a disciplina de matemática, ou ela usa a sala 1, ou ela não usa a sala 1. A mesma coisa vai ser com a história e a mesma coisa vai ser com a computação. Ou ela usa a sala 1, ou ela não usa. Ou ela usa a sala 2, ou ela não usa. E aí eu tenho as restrições. Aquela que eu falei, que cada disciplina só pode ser alocada exatamente uma sala. Aí eu tenho que montar a restrição, ó. X1, Y1 mais X1, Y2 é igual a 1. Então, só pode estar numa sala uma disciplina X, né? Numa sala Y. A mesma coisa para matemática. X2, Y1 mais X2, Y2 igual a 1. Aí vamos também para X3. A mesma Mas estratégia. e a quantidade de lotação? É só Não, alocação. é só alocação. Não tem quantidade de aluno. Não é falado quantidade de aluno. Se fosse falado quantidade de aluno, isso aí já seria uma outra estratégia. Entendeu, Wilson? É só alocação. Aí, ó, a outra restrição é o quê, ó? Cada sala pode receber no máximo 2 disciplinas. Então, a sala 1, no máximo 2, a sala 2, no máximo 2. Aí eu faço, ó, x1, y1 mais x2, y1 mais x3, y1 menor ou igual a 2. x1, y2 mais x2, y2 mais x3, y2 menor ou igual a 2. E a última restrição, que ele fala, gente, que a disciplina de computação só pode ser alocada na sala 2, porque ela tem, vamos dizer, computador, tem data show, e ela não pode ser alocada na sala 1, que é uma sala comum. Aí o que eu tenho que fazer? Olha lá, aqui eu já determino que x3y1 é igual a 0 e x3y2 é igual a 1. Tá? Dessa forma, eu já determinei que computação só pode ser alocada na sala 2. Aí, fazendo as substituições, né, desses valores nas restrições de capacidade, né, ó, x3y1 igual a 0 e x3y2 igual a 1, lá na minha, ó, vou ter o quê, ó? X1, Y1 mais X2, aqui, ó, essa de capacidade da sala 1. Já sei, ó, que X3, Y1 é igual a 0, né? Então ficou o quê?
x1, y1 mais x2, y1 é menor ou igual a 2. Aí a segunda restrição da sala 2. Ó, x1, y2 mais x2, y2 mais 1 é menor ou igual a 2. Então, x1, y2 mais x2, y2 menor ou igual a 1. O que eu posso deduzir com isso, gente? Que para a sala 2, não pode ir as duas matérias que sobraram. Vai apenas uma delas. Ou vai matemática ou vai história. Já na sala 1, como computação não pode ir, as duas podem ir, tá? Para a sala 1. E aí eu faço o teste das possibilidades. Olha lá, em cima disso que eu falei. Considerando aí, ó, primeiro, considerando que eu coloquei matemática na sala 2. Se eu colocar matemática na sala 2, logo, o que é que vai acontecer? Olha lá o resultado. Olha lá. História não vai poder ir para a sala 2. Tá? E aí, o que é que vai acontecer? Ó, na sala 1, eu vou ter o quê? Eu posso deixar, ó, matemática, como já assumiu na sala 2, eu não coloco ela na sala 1. E também computação a mesma história, porque não pode, né? Porque não tem data show e computador. Logo, história foi para a sala 1. Tá? Agora, para o segundo caso. O segundo caso é quando eu coloco história na sala 2. Quando eu coloco história na sala 2, matemática não vai ficar na sala 2. Aí, o que vai acontecer? Ó, história não vai para a sala 1, já que ela já está na sala 2, e computação também não vai, por causa da questão de não ter data show nem computador. Logo, a matemática fica na sala 1. E aí, nós vamos ter a resposta. Ó, matemática vai ficar na sala 1, história vai ficar na sala 2, computação fica na sala 2. Ou matemática fica na sala 2, história fica na sala 1 e computação fica na sala 2. São as soluções ótimas viáveis para esse problema. Aí você olha lá na resolução qual que bate com uma dessas soluções. Né? Ok, vamos para o próximo. O próximo é esse aqui, 2054. Agora, gente, não tá na coluna hoje. A próxima, gente, agora é teoria de filas. Problema de filas, também baseado nas nossas atividades, tá? Olha lá. Um banco possui apenas uma chance de uma caixa de atendimento. Os clientes chegam, segundo o processo Poisson, com taxa média de 5 clientes por hora. Lambda igual a 5. O tempo médio de atendimento é 10 minutos por cliente. Ou seja, a taxa de serviço é de 6 clientes por hora. Mi igual a 6. Sabendo que o sistema é um MM1, qual é o tempo médio de espera na fila WQ de um cliente? Aí vamos lá, ó. WQ é definido por essa fórmula. Rho dividido por Mi menos lambda, né? Ou seja, é a utilização dividido pelo
pela taxa de serviço menos a taxa média de entrada. Vai lá, calculando a utilização, né, ó, taxa de entrada dividido pela taxa de serviço. 5 dividido por 6. Agora calculando o WQ. O RO, 5 dividido por 6, dividido por qual que é o valor de taxa de serviço, né, taxa de atendimento, né, de atendimento, 6 menos o valor de entrada, Mi. 6 menos 5, 1. Então, eu vou ter o quê? 5 sextos de horas. Né? 5 sextos de horas, vou transformar em minutos, porque a resposta lá está em minutos. Aí eu faço uma conversãozinha básica de 3, uma regrinha de 3. Se uma hora tem 60 minutos, 5 sextos vai ter X. Aí calculando, né, ó, 60 vezes 5 sextos vai ser o quê? Né, ó, aí eu simplifico, vai dar 10, 10 vezes 5, 50 minutos. Agora, uma outra questão, também de fila. Uma clínica médica possui 3 médicos atendendo em paralelo. Os pacientes chegam, segundo o processo Poisson, com taxa média de 12 pacientes por hora. Lambda igual a 12. O tempo médio de atendimento é de 15 minutos por paciente. Ou seja, cada médico atende, em média, 4 pacientes por hora. Rho igual a 4. O sistema é do tipo MM3. Qual a utilização média por servidor? Né? Quer saber o valor de Rho. Né? Então, qual a utilização média de cada servidor? Né? Que no caso, ok, de cada médico. Então, coloquei aqui, né, ó, os valores, taxa de chegada, Rho igual a 12, taxa de serviço médico de cada médico, taxa de serviço de cada médico, Mi igual a 4, número de servidores, C igual a 3. Vou lá fazer o cálculo de Rho. É lambda dividido por Mi, né? Só que como nós temos 3 servidores, então C vezes Mi. Então, 12 dividido por 3 vezes 4. Aí, ó, deu aquele valor que eu falei. 1. Então, isso significa o quê? Que a utilização média por servidor é o quê? Está ocupado 100% do tempo. Tá? Ele não tem capacidade mais para atender ninguém. Quando dá o RO. Isso quer dizer o quê? Que não tem mais capacidade. Você chegou no seu limite. Ó. Ok, vamos para o próximo problema. Agora o problema do hospital. Né, ó, problema do hospital. Um hospital possui 2 médicos atendendo em paralelo. Os pacientes chegam, segundo um processo Poisson, com taxa média de 6 pacientes por hora, lambda igual a 6. O tempo médio de atendimento é de 20 minutos por paciente, ou seja, cada médico atende em média 3 pacientes por hora, Rho igual a 3. O sistema é do tipo MM2. Qual o tempo médio de espera na fila de um paciente? Mas vamos lá. Taxa de chegada é lambda igual a 6 pacientes por hora. Taxa de serviço por médico, Mi igual a 3 pacientes por hora. Número de servidores, C igual a 2. Então, vamos calcular, primeiramente, a taxa de utilização. Rho. Rho vai ser lambda igual a C vezes Mi. Aí, ó, a mesma situação do problema anterior. Nós estamos numa situação em que o sistema de fila está lotado, não existe mais espaço para atendimento. Tá? Ele não tem espaço para atendimento mais na fila.
Ele está no seu limite. Aí ele coloca aqui, ó. Para sistemas MMC, com C maior que 1, o cálculo geral envolve a fórmula de Erlang. Então, o tempo de espera, gente, o WQ, para quando eu tenho mais de um servidor, vai ser a probabilidade de espera dividido pelo a quantidade de servidores vezes a taxa de serviço médico menos a taxa de entrada. Tá? A probabilidade de que todos os serviços estejam ocupados, né, ó, como ele está querendo saber aqui, né, ó, ele quer saber qual o tempo médio de espera na fila. Então, essa probabilidade, primeiramente, para saber o tempo médio de espera. Mas nós já sabemos que a fila está cheia, então a probabilidade de que todos os servidores estejam ocupados, isso só é válido que quando o ρ é menor do que 1. Aquilo que nós falamos aqui, ó. Tá? Como o nosso ρ é igual a 1, então não existe capacidade excedente para absorver variações aleatórias. Tá? Então, basta acima da média para gerar a fila. Então, a fila cresce sem limite, né? A fila de espera. Então, esse sistema, ele é instável na prática. E aqui a gente vai ver por quê. Olha lá. A probabilidade de espera, aí lá, ó. A quantidade de servidores vezes 3, eu não sei, dividido por 0. Então, essa probabilidade de espera, ela vai tender a infinito. Porque, lembra, ele já está cheio, gente. Se ele está cheio, então o tempo médio de espera vai... Porque não tem mais espaço. Não tendo mais espaço, isso aqui tende ao infinito. Tá? Então, quando ele pergunta qual o tempo médio de espera na fila, é tendendo ao infinito. Porque o sistema não suporta mais. Exatamente por isso daqui, ó. Quando ele tende a 0, ele vai tender ao infinito. Conseguiu visualizar isso? Tá bom. Aí vamos para o último caso. No último caso, gente, que está na nossa lista, o que é que eu tenho lá? Eu tenho uma clínica de vacinação que possui apenas um enfermeiro atendendo os pacientes. Os pacientes chegam, segundo o processo Poisson, com taxa média de 4 pacientes por hora. Lambda igual a 4. O tempo de atendimento é exponencial, com taxa média de 5 pacientes por hora, né? Não, Mi igual a 5. A sala de espera comporta no máximo 3 pacientes, além do que está sendo atendido. Ou seja, a capacidade total do sistema é K igual a 4. Um que vai estar sendo atendido pelo enfermeiro e 3 que ficam na sala de espera, né? Se o sistema estiver cheio, 4 pacientes, novos pacientes são bloqueados e não entram. Qual é a probabilidade de um paciente ser bloqueado ao chegar na clínica? Então, aqui, ó, nós já temos o quê? Que esse sistema, ele é aquele que nós vimos lá, os clássicos. Ele é um MM1K. Tá? Que ele bloqueia a fila. Ele bloqueia a fila que ele fala, ele bloqueia a chegada na fila. E aí nós temos capacidade total do sistema, que é o K, igual a 4. Taxa de entrada, lambda igual a 4 pacientes por hora. Taxa de atendimento, Mi igual a 5 pacientes por hora. Primeira coisa é o quê? Calcular a taxa de utilização, que é o ρ. Lambda dividido por Mi.
4 dividido por 5, 0,8. Agora, vamos calcular a propriedade de bloqueio. Propriedade, ó, a probabilidade de um paciente ser bloqueado. Aí é definido aqui, ó, por essa formulinha, né, ó. 1 menos ρ vezes ρ elevado a n. Probabilidade de n acontecer vai ser o quê? 1 menos ρ, né, vezes ρ elevado a n, dividido por 1 menos ρ elevado a k mais 1. Então, a probabilidade de bloqueio é a probabilidade de zero sistema estar cheio, né? Então, quer saber qual a probabilidade do paciente ser bloqueado? Então, vai ser quando? Quando o sistema estiver cheio. Zero, ó, perdão, gente. A probabilidade de bloqueio é quando o problema, a probabilidade de o sistema estar cheio. Então, ó, a probabilidade de bloqueio vai ser o quê? Vai ser a probabilidade da capacidade do sistema. Ele já fala, se o sistema estiver cheio, com os 4 pacientes, ele bloqueia. Então, vamos lá. Probabilidade de 4, né, que é a capacidade do sistema, vai ser o quê? Aí eu calculo aqui, ó. 1 menos o ρ, 1 menos 0,8, vezes 0,8 elevado a 4, dividido a 1 menos 0,8 elevado a 5, que é a capacidade do sistema mais 1. Aí eu vou ter o quê? 0,2 vezes, aí eu fiz, né, essa exponenciação, 0,4096, dividido por 1 menos, aí, a mesma exponenciação, né, ó, 0,32768, o que é que eu vou ter? 0,08192 dividido por 0,67232. Então, vou chegar no quê? 0,1218. Então, a probabilidade de você ser bloqueado, quer dizer, a probabilidade do sistema estar cheio, é de 12,18%. Tá? Com essas taxas de chegada e de atendimento. Tá bom? Aí, na nossa atividade, lá não tem 12%. Tem 10% e 20%. Então, vocês vão pelo quê? O mais próximo, que é de 10%. Né? E é isso, meu povo. Alguma dúvida? Agora podem falar sossegado. Tem alguma dúvida? Se todo mundo está calado, né? Então, gente, essa foi a disciplina, tá? Eu estou muito feliz de ter ministrado essa disciplina de pesquisa operacional. Era uma disciplina que eu nunca ministrei, é a minha primeira vez, mas são assuntos que eu já estudei, né, na minha vida acadêmica. Estudei pesquisa operacional no meu doutorado, né? Então foi assim, a preparação dela foi muito enriquecedora, muito, muito. E assim, e ver como é aplicável, sabe? É uma disciplina assim, eu acho assim extremamente aplicável. Ainda mais assim nos dias de hoje que isso é muito cobrado da gente, professor, e até do próprio aluno, quando ele vai fazer uma disciplina no curso, mas para que eu estou fazendo isso? Eu vou usar isso? Né? E você vê que é uma disciplina extremamente aplicável, extremamente, sabe? Você usa em várias situações, hoje, ainda mais, né, em várias aplicações que você vê, você faz uso disso tudo, né? Então, foi uma disciplina muito gostosa de preparar, de ministrar essas aulas também. A turma de vocês foi muito legal, né? Eu só tenho a agradecer todo esse mês que a gente, né, ficou junto.
Eu achei interessante, professor, que no começo eu fiquei meio preocupado com esses cálculos todos. Tá me ouvindo? Uhum. Mas eu achei agora essa questão, porque você pode usar ela na questão institucional e empresarial, entendeu? Sim, muito, 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 muito. Esses exemplos, por exemplo, da questão de pacientes, clínica, pô, você pegar um hospital, pegar uma clínica, você vai poder fazer como é que ela funciona, né? Exatamente. Exatamente, Whitson. Tiver uma reunião gerencial assim, ó, você mostra para o seu superior, ou se você é o superior, mostra lá para os seus encarregados como melhorar. Tanto que em administração, eu lembro, tem essa disciplina de pesquisa operacional. Tá? Então, gente, olha, a tarefa já está lá, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos ver aqui. Deixa eu. Ah, e quero agradecer aí o pedido aí, você ter liberado as disciplinas que muitos perderam, tiveram problema aí, você liberou essa semana aí, eu avisei o pessoal. Muito bom. Não, assim, eu não, tá? Foi o Gratidão pessoal mesmo. lá, tá, Whitson? Oi? Mas assim, se dependesse de mim, como eu falei, né? Vocês não tem problema. Aí eu acho que você falou lá com o pessoal, né? Eles liberaram, mandaram, tudo bonitinho. É porque eu recebi, porque eu tenho o WhatsApp de todo mundo, meu WhatsApp fica o dia inteiro, todo mundo mandando. Eu falei, calma aí, pessoal, calma que eu vou ver a possibilidade. Entendeu? Nós não podemos exigir, nós podemos pedir. E Exatamente. explicar várias situações. Eu falei, mas vocês coloquem várias situações. Aí eles me mandaram várias pessoas de vários lugares, cada situação de cada um. Aí eu vi que era uma inconsistência mesmo do sistema. Aí foi bom que deu um argumento para eu conversar com o pessoal lá e deu no que deu, e eu acho que todo mundo. Aí eu já avisei, e foi coincidência que eu estava mexendo na plataforma e apareceu a atenção, tá liberado até o dia 2 a disciplina. Eu comecei a mandar para todo mundo. Ai, que Aí bom, quem que viu bom. foi uma felicidade, né? Com certeza. Então, gente, Gratidão. olha lá, Obrigado. as datas, né? Só para relembrar vocês. Dessa última, todas, né? Como o menino falou, todas as atividades, inclusive essa última, né? Tá até dia 2 de fevereiro, até segunda-feira, tá? Segunda-feira, 23h59. Aí a prova, ela abre, né? Ó, vai ser na terça-feira a prova de vocês, né? A avaliação regular. E a de recuperação. Aqui eles devem mudar a data, né? Que está 23 de dezembro. Então, acho que depois que sair as notas, né? Eles colocam a data. É isso mesmo. Aí vai ser divulgado. Tá? E aí tá tudo bonitinho. Então, gente, ó. Agora é só fazer as atividades, depois fazer a prova, aí vamos lançar as notas, tudo bonitinho, sem problema. Tá? Muito bom trabalhar com vocês. Sucesso aí nas próximas disciplinas. Tá? Tudo de bom para vocês. Agora eu vou Um desligar aqui. abraço. Um abraço para todos. Bom final de semana. Ah, tá bem.